Essa esquete, ela é importante. Eu acho que algumas vezes, esquetes assim, elas mexem com um pouco do que a gente está vivendo e falam, mas a gente não é assim, mas eu não faço isso, será? Eu falo, a começar por mim, eu gosto do nosso prédiozinho, e eu prefiro muito mais estar aqui dentro do que fora, sendo ativo na nossa cidade. Talvez a gente consiga pegar alguns princípios do que a gente viu aqui dessa história. A primeira é entender um pouquinho do que a gente está falando como juntos pela mesma causa. Em um momento de tantas bandeiras levantadas, de tantas coisas, a gente precisa fazer algo específico, algo juntos. E quando nós juntos estamos lutando e caminhando pela mesma causa, e essa causa tem muito mais força. Imagina como seria se esses discípulos de fato enrolassem e não foram, quantas pessoas não seriam alcançadas. E eu acho que isso às vezes pode acontecer com a gente, da gente pensar em várias coisas e pensar em vários paralelos e pensar o porquê não e o porquê sim e acabar não fazendo o que Jesus nos chamou a fazer discípulos de todas as nações. E a gente vai compartilhar isso hoje, vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Por isso, entenda essa esquete como talvez o princípio, a ilustração para o que a gente vai compartilhar nessa manhã. Tudo que a gente vai compartilhar tem a ver com como os discípulos foram transformados e como a gente, como discípulo de Jesus, pode ser também. Por isso, para a gente começar conversando, eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia de causas. A gente está falando de juntos pela mesma causa, mas primeiro, que causa é essa? E de novo, que outras causas que a gente pode viver? E o que eu percebo muito hoje é que a gente vive uma bipolaridade em vários assuntos. A gente vive sempre um lado contra o outro. E a gente se acostuma a viver dessa forma. A gente ou é de um lado e briga por isso e perde amizades e relacionamentos com o outro, ou a gente é de outro lado e perde relacionamento e perde amizades e entra em conflitos e deixa de fazer o que Jesus nos chamou a fazer porque a gente está preocupado com esses lados. Deixa eu dar alguns exemplos. Alguns exemplos do que a gente vive aqui no nosso meio. Talvez você se identifique com alguma dessas coisas. A primeira é a política mais conhecida de todas, onde a gente coloca muito claro quem é o da esquerda, quem é o da direita, a gente tem os princípios, a gente tem as coisas que fala, e a gente fica tão travado nessas discussões que a gente esquece os princípios que Jesus já nos deixou na palavra dele. E como cidadãos, o que a gente precisa seguir, independente do governo que está eleito. Nós somos cidadãos do reino e precisamos ser uma voz profética no meio da nossa cidade. Precisamos mostrar Cristo no meio de onde a gente vive. Esportivas. É o Grêmio, é o Inter, é outro time, agora é o futebol americano, são outras coisas, e a gente gasta tempo para essas causas, e investe nessas coisas, e vai atrás dessas coisas, e esquece de Cristo no meio de tudo. Teológicas, e entendo o que eu quero dizer com causas teológicas. O que eu quero dizer aqui são às vezes as picuinhas, os detalhes, as minúcias, que a gente acaba entrando, indo atrás e discutindo sobre aquilo e perdendo relacionamento sobre aquilo, de forma que Jesus não está sendo aparente nas nossas conversas e não estamos fazendo discípulos. A gente está querendo ver quem é o mais inteligente só. Continuam as coisas. Causas étnicas. O alemão, o italiano, o carioca, o gaúcho, cada uma dessas coisas. E como a gente vê diferenças culturais do brasileiro para o alemão, para o italiano, para o japonês. E para cada um desses, a gente tem um jeito diferente de lidar. E a gente acha que o nosso jeito é o certo. E às vezes a gente passa discutindo sobre isso. Sociais, de onde a gente vive, com qual faixa que a gente está vivendo também, com relação aos mais pobres, aos mais ricos, aos de classe média, as pessoas que têm conflitos sociais e, por fim, os culturais. É o gaúcho, é o carioca, é o paulista, é o americano, é o alemão, é outra etnia, é outro lugar, e a gente entra em conflitos. Tantas causas que acabam nos dividindo, à medida que a gente podia, com essa diversidade, estar juntos, fazendo muito mais diferença. Porque quando a gente está juntos e a gente entende a causa pela qual a gente vive, tudo isso fica debaixo de uma única ideia. Quando Cristo for a nossa causa, todas as outras estão debaixo dessa causa. E tudo que eu compartilhar tem o intuito de trazer Cristo para a realidade das pessoas. Tem o intuito
de eu fazer e cumprir o que eu fui chamado e o que você foi chamado para fazer como cristão. Como nós cristãos, nós somos chamados a fazer todas essas coisas. E a minha pergunta de hoje para você, e a pergunta que eu me fiz muito essa semana, é o que nos define como cristãos, no cerne dessa palavra cristãos. Então vamos olhar um pouco para a Bíblia sobre o que a gente está vendo nesse sentido. Abre comigo em Atos capítulo 11. Enquanto você vai abrindo, deixa eu contar uma história. Muito tempo atrás, eu fazia academia. Faz muito tempo porque a barriguinha já chegou, então não adianta mais agora. Tem que voltar tudo de novo. E eu lembro que durante os dias de academia que eu fazia lá, que eu treinava, eu conseguia ter um relacionamento com os treinadores ali, com o pessoal que estava dando treino. E eu lembro de um daqueles treinadores, um dos caras que estava dando treino, ele chegou e conversou comigo, porque não tinha mais ninguém da academia. Ele chegou para mim e falou: cara, eu vou te contar uma coisa inacreditável. Eu consegui pegar uma mulher casada. Estou namorando ela, estou indo atrás dela, a gente está dormindo junto, está fazendo tudo e o cara nem sabe. Está sendo sensacional, ela é linda, maravilhosa. Eu quero te contar porque eu preciso mostrar para os outros o que eu consegui. Eu preciso falar para os outros aonde eu cheguei. Eu preciso te contar. Então imagina aquele momento, meu coração batendo a 300 por hora, pensando: o que eu falo para esse cidadão? Eu engoli seco, orei, falei: Deus, me dá a palavra certa. E o que eu falei naquele momento que me veio na cabeça foi: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou cristão. E a minha forma de vida, o que eu entendo olhando para a Bíblia, é que esse teu relacionamento está muito errado. Ele está destruindo a tua vida, está destruindo uma família. Cuidado com o que tu está fazendo. E eu conversei, compartilhei algumas coisas, e aquele semblante que ele estava animado, compartilhando, a grande façanha dele foi murchando e imaginando: eu falei para o cara errado sobre o que eu fiz. Agora o cara vai ficar me cobrando. E quando eu compartilhava aquilo, no final, uma palavra ficou ecoando na cabeça dele: cristão. E então, veio a resposta dele: é verdade, tudo que você falou é muito profundo, mas sabe de uma coisa? Eu também sou cristão. É claro que a gente pode viver da mesma forma, e não tem problema essas coisas também. E começou a relativizar tudo. E essa é a parte triste. Cristão é uma palavra esquecida, é uma palavra mal falada. Hoje em dia, a gente tem medo às vezes de compartilhar, para falar esse termo para as pessoas, dizendo: eu sou cristão. Porque quando a gente vê na política, a gente não vê bons exemplos. Quando a gente vê na nossa vizinhança, no lugar onde a gente está, na televisão, a gente não vê bons exemplos. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho disso, sobre a ideia do cristão. Porque quando nós somos cristãos de fato, a gente vai entender qual é a causa que a gente vai viver. E quando a gente estiver juntos para essa causa, a igreja pode ser relevante no meio dessa cidade que está quebrada, espiritualmente. Por isso, ao a gente olhar em Atos capítulo 11, a gente vê a primeira vez em que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. A palavra cristão, esse termo, significa do partido de Cristo, o seguidor de Cristo. Essa é a bandeira levantada. Provavelmente naquele momento, em Antioquia, onde eles foram chamados assim pela primeira vez, a fala das pessoas que o chamaram assim não foi muito positiva. Talvez foi um desdém. É o Cristo que eles estão seguindo, então são os tais dos cristãos. É o partido de Cristo, estão seguindo esses. Mas com o tempo, aqueles discípulos começaram a adotar esse termo. E a gente consegue ver até hoje esse termo chegando. Talvez é nossa responsabilidade entender o que ele significa e levar a sério essa vida cristã. Por isso, deixa eu olhar junto com você 4 perspectivas, 4 ideias de que de que a gente percebe em Atos da igreja vivendo pela causa de Jesus. 4 características que marcaram a igreja naquele momento para que eles fossem chamados de cristãos. Eu realmente creio que teriam muito mais características, mas se essas 4 forem evidentes na nossa vida, ficarem claras, o resto vem naturalmente. Por isso, ao acompanhar comigo o texto, olha comigo e lê comigo o versículo de 1 até o versículo 3.
Diz assim, em Atos 11: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Muito bem, o que aconteceu até aqui para a gente poder contextualizar? O capítulo 10 de Atos, existia um centurião, Cornélio, temente ao Senhor, e ele teve uma visão de que ele precisava encontrar Pedro, e que através desse encontro de Pedro, Pedro também teria uma revelação de Deus. Então tudo isso vai acontecendo no capítulo 10 de Atos. Pedro chega na casa de Cornélio, tem um contato, e então ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um lençol sendo erguido por todo tipo de animais, répteis, mamíferos e todo tipo de animais que você possa pensar. E eles estavam sustentando aquele lençol. Então uma voz dos céus diz para Pedro: pega isso e coma. E Pedro então diz: eu não posso comer isso, são coisas impuras. E o que a voz do céu diz é: não fale sobre isso, das coisas que eu purifiquei. Nada é impuro quando eu purifico as coisas. No meio disso, Pedro entende, através da revelação do próprio Deus, de que o evangelho, de que a verdade, a palavra da verdade, não era mais restrita só e não deveria ser restrita só aos judeus, aqueles de sangue de Israel, mas a toda a humanidade poderia alcançar essa salvação em Cristo. E é por isso que Pedro tem aquele jantar junto com os incircuncisos, os não judeus, os gentios, pessoas como você e eu. Naquele momento, naquela época, existiam alguns partidos, até mesmo dentro das pessoas de fé. E o primeiro partido que a gente destaca é esse partido, o partido dos circuncisos, os judeus que acreditavam que para alguém se tornar cristão, para alguém se tornar um discípulo de Jesus, precisava se circuncidar, precisava fazer todos os rituais judaicos para então poder ser um seguidor de Jesus. Mas o que a gente vai percebendo, desde o Pentecostes, desde o começo de Atos, é que pessoas que não eram judias, que não tinham feito esses rituais, estavam recebendo o Espírito Santo. Mas esse partido estava ali, e são eles que confrontam Pedro dizendo: Pedro, você está numa casa de pecador, está indo jantando em casa de quem não é da nossa laia, não é judeu, como é que você pode fazer isso? Então Pedro explica tudo o que aconteceu, e vai contando detalhe por detalhe, todos os pontos e todos os passos, até que no versículo 18, eles dizem: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Quando Pedro falou aquilo, aqueles homens baixaram a cabeça e reconheceram, e humildemente perceberam que Jesus poderia ser o Cristo, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Pedro foi claro com relação ao que ele havia recebido de Cristo, de Deus, e ele obedeceu, e aquela obediência contagiou os outros, e aqueles outros a gente vai ver como se tornaram receptivos. E essa é a nossa primeira palavra, é a primeira característica que a gente percebe: receptividade, receptivos, receber. O que aqueles discípulos, o que aquelas pessoas, o que aqueles cristãos tinham marca muito clara, é que eles começaram a receber pessoas que eram completamente diferentes. Hoje a gente vive numa cidade onde, em geral, as pessoas são porto-alegrenses, vêm algumas pessoas de outros países, poucas, vêm pessoas de outros estados, poucas também. A gente tem uma cultura clara aqui. Agora, a cultura do judeu para o gentil, ela era gigante. Tinham diversas práticas, desde o nascimento do filho judeu até a sua vida adulta. E tudo isso era seguido ritualisticamente, o que eles comiam, o que eles falavam, o que eles conheciam, a forma deles viver, tudo era diferente. Então aqueles gentios que eram completamente diferentes, que comiam coisas diferentes, que falavam de jeito diferente, que vieram de culturas diferentes, e estavam falando dos ídolos ainda, e tentando entender por que aqueles ídolos não valem, mas é Jesus agora, e tudo isso era uma confusão. Imagina essa igreja se formando, pessoas tão diferentes, mas a verdade é que aqueles homens, começando por Pedro, começaram a receber essas pessoas. O evangelho de Paulo, o evangelismo de Paulo, teve muito a ver em alcançar os gentios, as pessoas que não eram judias. E no meio de tudo isso, essa igreja começou a se formar.
e se torne então a igreja primitiva, a igreja que a gente conhece. A grande verdade é que, como igreja, a gente precisa ser receptivo. A gente precisa receber as pessoas que chegam aqui com um grande abraço, um grande sorriso e dizendo: o seu lugar é aqui. Não porque esse prédio é bonito, não porque as coisas estão pintadas, mas porque você faz parte dessa família quando você tem a Cristo no seu coração. E se você não tem, a gente está louco para te apresentar. Participa junto com a gente, vem junto com a gente, vem viver isso junto com a gente. Receptivo. Sabe o que eu percebo? Nós temos uma frase disso, aqui atrás, e todo culto eu olho para ela: mais que uma igreja, uma família para você. E eu fico pensando isso no meu coração. Eu torno as outras pessoas parte da família de Deus com as minhas ações aqui dentro da igreja e fora e ao redor. Eu convido as pessoas que eu não conheço para jantar na minha casa, porque é isso que eu faço com a minha família. Eu falo com essas pessoas sobre a minha vida, eu invisto tempo nelas, porque é isso que eu faria com a minha família. E é isso que família faz. E é isso quando uma família de Deus se une, é o que precisa acontecer. Quando nós formos receptivos, as pessoas vão perceber diferença. As pessoas vão se sentir em casa. E cada vez mais pessoas que talvez não conhecem a Cristo ainda, por causa desse relacionamento seu, vai topar talvez um dia vir aqui, porque ela gosta tanto de você e gosta tanto da tua forma de viver, que empolga que ela também quer conhecer esse Jesus que você tanto fala e você tanto vive. Receptivos, que nós possamos estar vivendo isso. Como você tem recebido as pessoas, como eu tenho recebido, como nós temos recebido as pessoas, como temos sido mais que uma igreja, uma família para essas pessoas. Talvez 2 recados no meio desse ponto. O primeiro: se sinta em casa. Se você está chegando agora, se você está vindo há pouco tempo, se sinta em casa. A casa é sua. A gente quer que você se sinta à vontade, que você tenha liberdade de conversar com a gente, de trocar ideia, de participar do que a gente está vivendo. Se sinta em casa. E segundo, faça os outros se sentirem em casa. Quando chegarem aqui, quando chegar no grupo pequeno, quando tiverem uma conversa com você, que eles também possam se sentir em casa. Não só aqui, na nossa igreja, na sede, mas também aonde a igreja está reunida, aonde a gente estiver. Receptividade, essa marca tão profunda do cristão, que mostra o nosso amor pelos perdidos e pelas pessoas distantes, diferentes de nós, que enriquecem o reino de Deus e que enriquecem a nossa igreja. Como é especial ver cada vez mais pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes lugares, participando junto com a gente. Você enriquece a nossa igreja espiritualmente, na sua forma de viver, com a sua forma de adorar a Deus. A gente está feliz de estar juntos, aqui podendo louvar esse Deus. Receptivos. Essa é a primeira característica que a gente percebe nesses cristãos do primeiro século. Vamos continuar então o texto? A segunda ideia é a ideia de destemidos. Deixa eu passar aqui o slide. Destemidos. Ou seja, do versículo 1 até o 18 é Pedro expondo para aquelas pessoas o que aconteceu para que ele fosse jantar na casa dos gentios. E agora a gente chega no versículo 19. No versículo 19, ele diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A história da igreja nos mostra uma coisa, quando a gente vai lendo sobre essa história, que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. E quando pessoas como Estevão, pessoas que amavam Jesus, entregaram a vida por ele, morriam pela causa de Cristo, mais cristãos se levantavam, mais pessoas se levantavam, e cada vez mais evangelistas, mais fiéis ao Senhor se levantavam. Naquela época os imperadores tinham medo de matar um cristão,
porque eles sabiam que mais 10, mais 15, mais 20 iam aparecer ao redor, porque isso contagiava. A vida por Cristo contagiava de tal forma que valia a pena morrer por Ele. E quando um fazia isso, os outros se contagiavam com isso também, dizendo: eu quero viver por esse Cristo, e se necessário eu posso morrer. Destemidos, não ter medo das consequências, mas saber a causa pela qual eles vivem, e dentro dessa causa eles fazerem tudo o que está ao alcance deles. A mensagem, ela não deve ser apenas espalhada para as pessoas que são parecidas conosco, mas para todos. E é isso que mais uma vez naquele momento estava acontecendo. Os discípulos foram compartilhar com os judeus, e então outros foram para as outras cidades. E essas cidades aonde eles eram romanos, gregos e de outras etnias estavam lá, eles começaram a ser alcançadas pelo Cristo, porque a mão do Senhor estava com essas pessoas, e ia acrescentando pessoas, cada vez mais que a mensagem era compartilhada. Os cristãos, sob qualquer circunstância, eles são chamados para falar do amor de Deus. Foi isso que os discípulos fizeram naquele momento. Se a primeira perspectiva é de ser receptivos, é de eu poder receber as pessoas, que seja o Evangelho, que seja a palavra de Deus, que mexa no nosso coração, que nos ofenda no sentido de mostrar: eu preciso mudar minha vida, e não nós uns aos outros. E destemidos, que seja a palavra do Senhor, que seja o Espírito Santo, que nos guie para dar os passos que a gente tem medo, os passos aonde a gente não sabe o que falar, chegar nos lugares aonde a gente não sabe o que dizer. Mas quando a gente está com Cristo, quando o Espírito Santo está no nosso coração, a gente tem a oportunidade de falar. E de fato, Deus é o maior interessado em tudo o que aquelas pessoas estavam fazendo, e em tudo o que nós fizemos para fazer mais discípulos. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E isso já descreve que a ordem de Jesus é para que aqueles discípulos falassem para todos e não só para os judeus. Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus disse é que a presença dele estaria conosco, e ele nos capacitaria a cada momento, e que nós tínhamos uma missão, uma causa para viver. Fazer discípulos desse Cristo, fazer discípulos de quem nós amamos, de quem transformou a nossa vida, de quem mudou o nosso viver. Deus é o maior interessado de que a palavra dele seja propagada, e quando você se propõe a isso, ele vai te dar as forças necessárias. E saiba que você alcança pessoas que ninguém mais aqui alcança. Eu posso dizer com consciência e com muita clareza de que na Rua Azul, número 92, eu posso alcançar muito mais aqueles meus vizinhos do que qualquer um aqui. Porque vocês não conhecem, vocês não passam um dia com eles, vocês não conhecem e não veem como eles vivem uns com os outros. Mas eu conheço, eu estou ali todos os dias. E ali é onde eu posso começar a ser luz, a ser destemido, a não ter medo de compartilhar do Jesus, a não ter medo de criar um relacionamento com alguém para que essa pessoa conheça a causa pela qual eu vivo. Você está no lugar onde Deus te colocou, com uma oportunidade, com um privilégio de trazer luz no ambiente de trevas. E você é a pessoa chamada para aquele lugar. Eu não alcanço lá, nós não alcançamos lá, mas você alcança. E que privilégio a gente tem, ser destemidos. Se na primeira ideia era o mesmo foco que eles estavam vivendo, agora é o mesmo tema: Cristo, fazer discípulos. Nós temos sido destemidos, nós temos propagado a mensagem de Jesus para os outros, a gente tem criado relacionamentos intencionais com as pessoas para que elas conheçam desse Jesus. Eu posso dizer com tristeza que muitas vezes eu demoro para fazer isso. Eu conto nos dedos as oportunidades em que eu dou passos para fora da igreja e converso com pessoas e me relaciono com elas, e eu quero pedir perdão para vocês, pessoalmente, porque eu quero ser um exemplo nesse sentido. Eu quero crescer nessa área e eu quero aprender cada vez mais a falar de Cristo para as pessoas, a ser destemido, a não ter medo das consequências, porque essa é a causa pela qual eu vivo. Nenhuma outra causa vale a pena eu dar a minha vida, mas Cristo vale a pena, com certeza. E é por Ele que eu quero viver, e quero te convidar a ser destemido e falar desse amor também, falar desse Cristo que mudou a nossa vida
e que pode transformar a sua também. Por isso, receptivos, e a segunda ideia, destemidos. Terceira característica, então, que a gente chega. Comprometidos. A gente brinca que, hoje em dia, a gente tem muito medo de se comprometer com as coisas. E de assinar um papel no banco, a gente já fica lendo todas as letras miúdas, porque sabe que em algum momento eles vão nos pegar e falar, poxa, isso aqui eu não sabia, que o juro, depois do 13º dia, na segunda lua cheia, vai aumentar e dobrar e eu vou ficar na dívida. E aí você vai lendo todas as coisas, porque assumir um compromisso custa caro. Assumir compromisso dá trabalho, é difícil. Mas isso, quando a gente assume o compromisso com a coisa certa, nos dá uma razão para viver. Nos permite estar vivendo pela coisa certa. Olha comigo o versículo 22, até o versículo 26 de Atos 11. Diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha a profundidade do texto. Chamados cristãos, porque eles eram reconhecidos, porque eles falavam que nem aquele Jesus que estava ali pouco tempo antes falava, porque eles caminhavam dessa forma, porque eles viviam dessa forma, porque eles eram reconhecidos caminhando próximo desse Jesus, porque eles só falavam disso, eles cansavam as pessoas falando dessa verdade. Então as pessoas chamaram, esses são do partido de Cristo, porque eles só falam disso. E essa é a razão deles viver. Querido, viva pela razão no seu coração. Viva na perspectiva de que, ou melhor, invista o seu tempo, gaste o seu tempo, se desgaste pela sua razão de viver. Se a sua razão de viver é Cristo, se desgaste por isso. Se a sua razão de viver é outra coisa, você já vai estar desgastado por isso. Você já está investindo tempo por isso. Mas cuidado, no fim, olhar para trás, de ver no que foi gasto esse tempo. Se desgaste pela coisa certa. Gaste o seu tempo com o que vale a pena, com o que vai ficar para sempre. Fazer discípulos, a causa é Cristo, é sobre Ele. Aquelas pessoas estavam comprometidas com a causa de Cristo. Comprometidas de forma que eles eram receptivos com as pessoas, comprometidas no sentido de que eles eram destemidos, eles falavam apesar das consequências, de qualquer forma, eles iam falar de Jesus, porque essa era a razão deles viver. E por fim, eles eram comprometidos com essa causa, eles propagavam e falavam sobre isso. A mensagem da salvação para todos, revelada a Pedro, ela contagiou os outros apóstolos e os seguidores de Jesus, e eles começaram a chegar para outros lugares. E Barnabé vai para esses outros lugares, e vai para Antioquia, e compartilha, e todos os outros começam a compartilhar nesse sentido também. A igreja daquela época, esses gentios, eles precisavam ser ensinados aos princípios básicos para que definissem o que os uniria. Da mesma forma que a palavra de Deus é o nosso manual para a vida. E uma verdade dentro disso é que eu não posso cobrar um padrão de conduta cristã de alguém que não tem Cristo no seu coração. É fazer algo fingido, é um teatro, é uma coreografia, mas não é verdadeiro. Porque o nosso coração, as nossas atitudes, o que a gente vive é transformado quando Cristo entra no nosso coração. Ele começa um processo de transformação, de santificação dentro de nós. E então, a gente pode usar esse manual para cada dia da nossa vida. A primeira página desse manual é a salvação. Onde é que você deposita a sua salvação? Se em Cristo ou qualquer outro lugar. E à medida que Cristo for quem te faz existir, a razão do seu viver, o manual está muito claro, com todos os próximos passos de conduta, de vida, de todas as áreas da sua vida que você possa imaginar, a gente encontra na Bíblia. E me empolga ver na escola bíblica vários textos, vários títulos, várias coisas, várias aulas, várias matérias sendo ensinadas, porque é Bíblia,
é o nosso manual de vida. Me empolga quando no grupo pequeno a gente abre a Bíblia e compartilha sobre essa verdade. Me empolga quando nos cultos a gente compartilha sobre essa verdade. E quando nossas conversas, os nossos aconselhamentos, os nossos discipulados, em todos os lugares a gente usa a Bíblia como o nosso manual, porque é dela que vem a verdade. Eu não transformo pessoas, a palavra de Deus transforma, o Espírito Santo transforma. Ele é quem pode transformar. Eu só quero transmitir ela, para que seja cada vez mais claro essa mensagem para as outras pessoas. Eu posso dizer que eu gasto muitas e muitas horas fazendo uma pregação para que ela se torne mais simples e que eu não seja um empecilho de que as pessoas possam conhecer a Cristo de uma forma muito clara. Eu tento tornar o mais simples possível para que eu compreenda a verdade que eu estou ensinando, para que eu viva essa verdade. E esse é o desafio meu diário. Perceba como a gente consegue compartilhar essa verdade, porque é o que a gente vive, é o que a gente estuda, é o que a gente está aprendendo. Os cristãos foram chamados assim, cristãos, porque eles fariam tudo por Cristo. Eles o seguiam, o imitavam, eram reconhecidos por Ele. Se você lembra um pouco antes, e quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, o que acontece naquela história é que ele era reconhecido como um discípulo de Jesus por 3 vezes. As pessoas chegam e falam: você andava com Jesus, porque eu já te vi perto dele. E ele diz: não, eu não conheço ele. Pela 2ª vez diz: você fala do jeito que ele fala, você tem o mesmo sotaque, as mesmas gírias, as mesmas palavras, você esteve com ele. Não, eu não conheço. Rapaz, você tem o cheiro de Jesus, você se veste do mesmo jeito, você sabe, você anda do mesmo jeito, você conhece Jesus. Não, eu não conheço. O meu maior medo como cristão é que eu não seja uma pessoa reconhecida por caminhar com Cristo, aonde eu estou, no meu redor. Essa é uma coisa para a gente se preocupar. Que talvez as causas paralelas que eu vivo fiquem mais evidentes, que as pessoas me conheçam por essas causas paralelas e não pelo Cristo, pela qual é a minha razão de viver. Que Cristo seja a nossa razão e que Cristo seja evidente no nosso dia a dia. E quando Ele nos pedir coisas, a gente vá. A gente acabou de ver uma esquete onde várias picuinhas, vários detalhes, várias coisas importantes eles foram compartilhando, mas não foram. Que a gente possa obedecer quando aparecerem oportunidades e quando Deus nos chamar para dar passos de fé. Como temos sido chamados? Essa é a pergunta que eu tenho me feito durante essa semana. Será que eu tenho sido chamado pelas pessoas que estão na minha vizinhança, pelas pessoas que estão fora como um cristão, nesse sentido bíblico da palavra? Ou no sentido do que elas têm visto na TV, na política ou em qualquer outro lugar? Será que talvez eu nem sou reconhecido como cristão, mas eu sou reconhecido como militante ou como alguma outra coisa? Será que eu não tenho sido reconhecido como cristão porque outras coisas são mais evidentes? Queridos, com muito temor no meu coração, que você não seja mais alemão, mais italiano, mais a etnia que seja, do que cristão. Que a sua marca seja de cristão e não da sua etnia. Que você não seja mais gremista, colorado ou qualquer outra coisa do que cristão. Porque o cristão, a marca do cristão é o seguidor de Cristo, é do partido dele. Que você não seja mais politizado do que cristão. E você perca relacionamentos por isso. E deixe de entender o que a Bíblia fala sobre cada uma das áreas. Não siga cegamente pessoas. Conheça a Bíblia e perceba onde os princípios de Deus estão e onde eles não estão. A nossa esperança não está aqui na terra. A nossa esperança é na eternidade. Aqui a gente está para propagar essa verdade. Que você não seja mais as suas causas pequenas de luta do que cristão, mas que Cristo seja evidente na sua vida, de tal forma que as pessoas te reconheçam, porque você fala que nem Ele, porque você compartilha as coisas que Ele compartilhava, porque você tem o cheiro de Jesus, porque de alguma forma está evidente que você conhece Ele. Por fim, a última característica que a gente consegue perceber: despreendidos. E a ideia de despreendido é aquela ideia de que um dia eu vou estar na eternidade e tudo que eu deixo aqui vai virar pó. Nada disso eu vou levar para a eternidade. E quando eu chegar lá,
eu vou dar um abraço em Jesus. O próprio Deus eu vou ver. E vou poder celebrar para sempre com Ele. E quando você crê em Jesus, na sua vida, você tem essa mesma oportunidade. Você vai deixar tudo aqui, não vai levar a mala para lá. Porque lá você vai encontrar a alegria da eternidade, para sempre ao lado de Cristo. Jantando com Ele, almoçando com Ele, sentindo o cheiro dEle, conversando, vendo as marcas nas mãos, contando histórias e ouvindo as histórias, em primeira mão, que tanto a gente escutou aqui na terra. E se a gente perceber essa perspectiva, de que nada a gente vai levar, nada daqui vai importar tanto. Não é tanto as minhas finanças, não é tanto o meu carro, não é tanto a minha casa, não são tantas coisas que eu adquiri, tantos diplomas, tantas coisas. Mas é o Cristo. É a perspectiva eterna que eu pude trazer em tudo onde eu estava vivendo. Que a gente possa usar os nossos carros para abençoar pessoas e não para ser um status. Que a gente possa usar as nossas casas para abençoar pessoas e não para mostrar quantas coisas a gente tem. Que a gente possa usar a nossa profissão para espalhar o reino de Deus aonde a gente está. Que a gente possa usar as circunstâncias aonde nós estamos para que Jesus seja mais evidente a partir delas. E se Deus te permite ter essas coisas, saiba que Ele vai pedir que você use essas coisas para o reino dEle. Porque aqui tudo vai ficar. A gente vai para a eternidade sem nada, mas tendo tudo que é mais importante, a presença do nosso Cristo. Olha comigo então esse texto, o final de Atos 11, versículo 27 até o 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria ao mundo todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Os cristãos naquele momento, eles eram sensíveis com as necessidades ao redor. Eles estavam de bolsos abertos. Não para uma causa específica paralela, mas que eles pudessem estar servindo pessoas que realmente precisavam. A primeira percepção disso é a sensibilidade. É ter um ouvido sensível, um coração aberto e entender onde realmente as pessoas precisem. Eu gosto muito de um amigo que eu e a Sofia, a gente fez, um casal de amigos que a gente fez nos Estados Unidos. E esse casal de amigos, eles tinham muitas finanças, eles tinham muito recurso, mas eles ajudavam muitas pessoas. Eu e a Sofia, a gente foi constrangido de tanto auxílio, tanto cuidado e tanta ajuda deles. E diversas vezes a gente escutou histórias de que eles ajudavam pessoas que também precisavam, no ministério, precisavam na sua vida de dinheiro. Eles paravam como casal, oravam e ajudavam, quando entendiam que Deus estava chamando eles para isso. Esse senhor, ele tinha o desejo e o sonho de ser pastor. Mas por seus filhos estarem longe do caminho do Senhor, ele entendeu que não era o momento dele ser isso. E ele decidiu que a forma que ele podia contribuir para o reino era financeiramente, enviando os outros. Ele também se envolvia com um grupo pequeno, também se envolvia liderando algumas áreas, mas ele entendeu a forma que ele poderia servir a Deus naquele momento. Aquilo me marcou muito, porque eu vi a forma desprendida deles viverem. Eles não se importarem mais com o status, mais com as coisas, e de constrangerem com amor as pessoas que eram recebidas por eles. Todas as pessoas que eu sei que eles conhecem, que eu converso com essas pessoas, se sentem amadas, porque elas são muito mimadas e paparicadas lá. Não é pelo dinheiro, não é pelas finanças, mas pela forma do amor que eles demonstram por essas pessoas. A segunda coisa, complementariedade. E essa é uma palavra bonita, porque diz que não é um que está investindo todo o seu sustento para que a causa esteja lá, para que Cristo seja evidenciado naquele lugar. Mas as pessoas deram segundo as suas necessidades, segundo as suas possibilidades, entendendo que o outro ia suprir o resto que faltava. E quando cada um desse o que precisava para poder contribuir, a causa ela ia ser beneficiada como um todo. Mas à medida que cada um achasse que o outro vai contribuir, eu não preciso, o outro vai se envolver, eu não preciso, as coisas não vão acontecer. E queridos, o nosso objetivo aqui na igreja é promover o reino de Deus e fazer discípulos. As mudanças que a gente está fazendo aqui mesmo no palco,
O nosso objetivo é que seja cada vez mais uma experiência de culto natural, uma experiência de culto onde as pessoas realmente foquem no que Cristo está sendo, no Cristo que está sendo ensinado. O nosso objetivo é comunicar isso de uma forma mais clara. A gente tem vários sonhos aqui dentro para o salão. A gente tem vários sonhos para outras coisas. E a contribuição de cada um ela é importante. Graças a Deus eu não tenho envolvimento nenhum na área financeira da igreja. Eu confio plenamente na liderança da igreja para isso. E naquela época, as pessoas confiaram na liderança, para que a liderança pudesse determinar, segundo entendendo de Deus, aonde vai ser destinado esses recursos. Quando nós formos desprendidos, a nossa marca como cristãos vai ser evidente. Desprendidos com as nossas contribuições na igreja, a forma que a gente contribui. Desprendidos da nossa casa, à medida que a gente recebe pessoas e prepara uma janta e prepara as coisas. E, gente, para mim é sensacional ver algumas famílias aqui da igreja que recebem com amor famílias. Que recebem com amor pessoas que às vezes nem conhecem tão bem. E preparam janta, preparam almoço, preparam o café da manhã, preparam a cama, levam, buscam, fazem tudo. E isso é um desprendimento, isso é demonstrar amor. A minha casa é sua casa, se sinta em casa. Os meus recursos eu quero compartilhar com você, eu quero te ajudar. E, gente, se você já hospedou pessoas na nossa casa, você sabe que custa dinheiro, mas vale a pena. É um investimento em vidas. Desprendidos, porque nada disso a gente vai levar. E quando a gente for desprendido, a gente vai talvez propagar essa marca de Cristo mais e mais. Por fim, braços abertos para acolher o diferente. Acolher o pecador, aquele que não conhece Jesus ainda, braços abertos. Segundo, a boca aberta, a nossa fala, para compartilhar de uma forma destemida essa verdade. Terceiro, coração aberto para o compromisso da causa que a gente vai viver, Cristo. E por fim, os nossos recursos, nosso bolso aberto, para o que Deus nos chamar a contribuir. Porque nada disso a gente vai levar. E quando a gente viver essas coisas que marcaram aquela igreja naquele momento, talvez a gente possa propagar um pouco mais da ideia de cristãos pela causa certa. Porque nós não estamos aqui porque nós somos alemãos, porque a maioria também já nem é mais alemão. Tem muita outra etnia aqui. Nós não estamos aqui porque nós somos simplesmente porto-alegrenses. Estamos vivendo em Porto Alegre, mas não originários daqui, talvez todos, porque tem muita gente chegando de fora. Nós não estamos aqui porque a nossa família já vinha uma tradição de igreja, porque tem vários aqui que a família ainda não está na igreja, não tem se envolvido com Cristo. Nós estamos aqui juntos porque Cristo é quem nos une. Talvez você foi convidado, talvez você já participa aqui de muito tempo, saiba que você está junto com a gente. Ano passado a gente explorou muito essa ideia de juntos. Esse ano a gente está juntos, mas a gente quer propagar essa causa, o Cristo, fazer discípulos, viver por isso, para que cada vez mais, aonde a gente estiver vivendo, Ele esteja evidente. E que o nosso viver cristão seja evidente para as pessoas ao nosso redor. Enquanto o Beto e a banda estão chegando aqui para frente, eles vão tocar uma música que tem muito a ver com a nossa causa. A música tema, talvez, do nosso ano. Pensando em tudo isso, algumas perguntas e algumas ideias. Qual é o seu partido na vida? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem se esforçado e se desgastado? É por Cristo ou por outras coisas? A igreja, ela é um reflexo de quem eu e você somos. A igreja é simplesmente uma representação de que nós somos todos juntos. Quando a igreja, ou seja, quando nós estivermos distantes de Cristo, a igreja ela vai estar morta. Mas quando nós, pessoas, estivermos perto de Cristo, procurando viver como cristãos, a igreja ela é viva, ela cresce, ela se desenvolve, ela amadurece, porque é Cristo que está fazendo tudo isso. Cristo é quem transforma, Cristo é quem nos une e dá a causa para a gente viver. Que hoje nós possamos estar juntos e durante todo esse ano, pela mesma causa, por Cristo. E certamente a gente vai precisar da ajuda de cada um de vocês, para que Cristo seja propagado
aonde você está e aonde nós estamos, nessa fase de transição de igreja, a chegada de um novo pastor. Cada vez mais eu percebo quanto eu não tenho as habilidades necessárias no meu coração ainda desenvolvidas para fazer o que eu tenho sido chamado a fazer cada dia. Mas Deus tem me capacitado para estar onde eu estou. E de novo, ontem eu compartilhei um pouco com os jovens sobre isso. O meu comprometimento com a igreja, meu comprometimento com Cristo, eu quero que ele seja evidenciado. Como eu comecei falando do culto, o meu coração está lá no Moinhos de Vento com as minhas 2 meninas. Mas eu quero estar aqui, porque juntos a gente pode fazer a diferença, porque juntos a gente pode viver pela mesma causa. Eu não queria deixar de compartilhar essa mensagem para a gente, porque não é minha, é a palavra de Deus. E eu queria te desafiar a viver junto comigo, junto com a liderança da igreja, pela mesma causa, por Cristo.